É com esta gente que falaremos hoje. Falaremos do Mundial de 1958. Começando por lembrar que na... Sem nada. E o Nilton Santos até eu digo, fica, levanta e vai embora. Apenas isso eu disse. Que o campo era pequeno e eu podia gritar e ser ouvido. Meu cronômetro marca 37 minutos de jogo no primeiro tempo. Placar na Suécia. 0-0 Brasil e Áustria. Zagallo caminha, ataca em leque, time do Brasil, bola cruzada, livre para Mazola. Recebe de pé direito, entra na área, tira e gol! Primeira boa jogada do ataque do Brasil. Desce bem Nilton Santos, desarma o ataque da intermediária. Vai para meia-lua, girou para Mazola, ajeitou, rolou. Entra Nilton na boca do gol. Chuta! Para a Áustria. E se encaminha para a cabeça do círculo central. Vai em... Brasil, 0 para a Áustria. Defesa é defesa. Eu tive o cuidado de guarnecer a defesa com dois homens fortes, que eram o Lando e Bellini, e ainda dei funções ao Didi para fechar, quer dizer, fechava a entrada da área, porque para fazer gol não fica fácil. Bom, o Mauro era um zagueiro brilhante, e eu tinha muitos problemas. Meu jogador dentro do São Paulo, que o Mauro devia deixar de parar a bola, dar seu driblezinho e ser mais ríspido, jogar mais futebol, mais produtivo, mais sério. Sempre lidei com ele com isso. Chegou a vez da seleção e eu dei preferência ao Bellini, exclusivamente por isso, porque eu buscava homens. O Zósimo era outro, começou como titular. Num jogo lá contra os búlgaros, ele teve duas oportunidades, começou a querer dar de Luiz Pereira ir lá para frente. Eu digo, não vai jogar assim. E eu lembro que vinha evoluindo, formei a defesa assim. O Mauro transformou-se. Depois que perdeu essa posição, ele refletiu bem e foi outro homem depois da Copa do Mundo. Tanto que o Mauro mudou completamente seu sistema de jogar, foi difícil e dava sua... Ele achava vergonha dar uma rebatida, um bico numa bola. Isso também faz parte do futebol. O Gilmar teve a oportunidade de jogar com o Bellini na seleção de 58, com o Mauro na de 62 e mais particularmente com o Mauro no Santos, quando houve a metamorfose. O Mauro, jogando ao lado do Calvé, passou a adotar o slogan: passa a bola, não passa o jogador, e realmente havia uma obstrução quase constante e o Mauro alterou-se completamente. Gilmar. Não, eram duas características completamente diferentes. O Bellini foi sempre assim um jogador mais voluntarioso, não vou dizer viril, porque apesar da sua estatura física, o Bellini jogava duro e não era maldoso. Pelo contrário, era até às vezes muito inocente até. Já o Mauro era um jogador mais técnico, mais clássico. Então, são duas, vamos dizer, duas escolas diferentes. Exatamente. Então era um jogador talvez até que preocupasse mais uma defesa, porque pela sua categoria ele às vezes exagerava um pouco e criava situações assim de desespero e de perigo para a sua defensiva. Já o Bellini não, quando o negócio apertava dentro da área, ele dava uma injeção na bola e punha ela para qualquer lado. Injeção que você sabe que se diz em gíria é o bico na bola, né? Então ele dava uma de Dr. Barnard e... O Paulo dizia que era agulhada. Agulhada. Agulhada resolve. Eu acho que, para mim, jogando com os dois, foi uma tranquilidade, apesar de características diferentes, como já frisei. O Bellini, dentro do seu estilo, era um jogador que não brincava em serviço. O Mauro, às vezes, exagerava um pouco, mas também era um jogador que dava conta do recado. Depois, o Zósimo também. Viu o quarto zagueiro brilhante que ele foi em 62, jogando outro estilo, porque o Zósimo era um jogador de muito mais recursos individuais do que o Orlando. Mas eu estava pensando na seleção. Mesma coisa na lateral direito. Eu quis um homem que apoiasse melhor e que tivesse maior recuperação e mais cobertura. E o Djalma às vezes facilitava. Tanto que
aqui não posso nunca deixar de mencionar esse extraordinário homem e jogador que foi o Djalma Santos. No lugar dele, qualquer um é um exemplo para os jogadores de hoje. Outro, no lugar dele, tinha se entregue completamente, não se escalando. Tanto que na final, quando o De Sordi não pôde jogar, aliás, ele me procurou e disse, nem que eu tome uma injeção, que eu fique inutilizado pro resto da vida. Não é que eu sou ganancioso, é porque vou jogar o outro na fogueira na final. Eu digo, não, quanto a isso não tem problema. O Djalma Santos é um espírito bom, tem se dedicado nos treinos da mesma forma e não vai haver problema. Eu chamei o Djalma Santos, foi logo na hora do almoço, que o De Sordi fez teste com o Dr. Góes, e o Djalma, não tem, Sofiola, não tem problema, vamos lá, aquele jeito dele, e foi. Isso eu cito sempre aos jogadores de hoje que ficam numa reserva de seleção e chiam aí até não dizer mais. O Djalma, considerado o melhor homem da posição do mundo, eu, por conveniência, na minha opinião, eu achei que devia colocar outro. E num momento cruciante, difícil, ele entrou numa fogueira e saiu-se muito bem, que ele estava preparado, nunca entregou o corpo e arrefeceu. Esse é um capítulo especial que eu faço. No dia 11 de junho, o Brasil jogou ainda pelas oitavas contra a Inglaterra, em Göteborg. 0-0. O Brasil com Gilmar, De Sordi, Bellini e Nilton Santos. Dino, Sani e Orlando. Joel, Didi, Mazzola, Vavá e Zagallo. Pergunta de Cicarelli. Com o resultado enganoso ou não, nós ganhamos de 3-0 da Áustria. Mas contra a Inglaterra não passamos de um 0-0. Dizem que foi uma partida muito bonita, mas o Brasil, como se diz na gíria, não chegou lá, isto é, não conseguiu o seu gol. Bellini, como é que foi essa partida? Muito mais difícil contra a Inglaterra do que contra a Áustria? Realmente foi mais difícil. Os ingleses todos sabem, dentro daquele padrão... Bellini, capitão e líder da seleção brasileira de 58. Portanto, ele pode responder com segurança. Bellini, um líder já nasce feito ou é preciso fabricá-lo? É muito relativo. Eu, inclusive, tenho que agradecer a todos vocês que me taxaram de grande capitão e grande líder. O fato é que em 58, eu não diria que tínhamos 11 líderes, porque o Orlando falava pouco, o De Sordi também não falava muito, Garrincha não era de falar, mas a partir do Gilmar, todos falavam ali. O importante é que era uma equipe tão madura, inclusive o Gilmar já vinha de várias seleções, Nilton Santos, de outras Copas, Djalma. O Sr. Fiola dava, inclusive, autorização para que lá atrás eu falasse, mas o Gilmar também tinha autoridade, e no meio do campo para frente falava o Didi, o Nilton gritava também, mas o importante ali é que era uma equipe madura realmente, uma equipe que foi predisposta a vencer uma Copa com um trabalho que já se falou de organização. Então, o que funcionou realmente foi isso. Eu era o capitão do time, como dizem, vamos escolher o campo ali, e tinha autoridade para falar, de mexer com um companheiro que esteja parado, no caso do Garrincha, que às vezes se distraía, e o próprio Orlando, que gostava de fazer letras, numa partida de 0-0. Mas a verdade é que, eu repito, nós tínhamos ali de 8 a 9 líderes dentro daquela seleção de 58. Duas coisas o Gilmar não gostou muito. Quando você falou do time maduro, que o Gilmar vinha de muitas seleções. Ele olhou feio. Ele olhou feio. E outra que o Orlando fazia letra e o Gilmar que pagava o pato, porque ele tinha que ir lá completar a escrita Mas do Orlando. Havia um entrosamento do time que o Orlando ouviu um senhor palavrão quando ele fez essa letra, não foi? Isso, mas está ali foram os outros 10. E aproveitando fazer um parênteses, eu lembro nos treinos, um gritava com o outro para se mexer. Eu lembro que estávamos treinando uma ocasião na Suécia e o Garrincha não é muito de... E o Joel, que estava treinando do outro lado, gritou com o Garrincha, Garrincha, vamos treinar, sério, vamos... Voz fanhosa dele, gritando do outro lado. Um gritava com o outro. Inclusive o Vavá foi tirado de campo na véspera do jogo da França,
porque ele estava encostando o corpo no treino. Disse que não recebia a bola, então eu digo, você vai descansar no vestiário. E tem que ver o pavor dele. Esperou-me lá, nem foi para o vestiário, na porta com radialista, jornalista e pedindo 1 milhão de desculpas. Daqui a pouco, a verdade sobre a atuação de Pelé na Copa de 58. O Festival 40 anos da TV Cultura volta daqui a pouquinho. A Copa do Mundo de Futebol é o segundo maior evento esportivo, né? Perde só para os Jogos Olímpicos. A primeira Copa aconteceu em 1930, no Uruguai. O Brasil é o único país que participou de todos os campeonatos e tem o maior número de títulos, 5. Nós fomos campeões em 58, 62, 70, 94 e 2002. Dentro das estatísticas e recordes que os amantes do futebol gostam de colecionar, nós temos o de jogador mais jovem a marcar. Pelé, com 17 anos, na Copa de 58. Mas, afinal, ele era o titular da seleção brasileira ou reserva de Dida? Hein? Então, astro do Flamengo. Agora, na continuação de todas as Copas do Mundo, produzida em 1974, o técnico Vicente Fiola responde isso aí. Continue com o Festival 40 anos da TV Cultura. No dia 15 de junho, o Brasil jogaria a sua última partida das oitavas. Em Göteborg ainda, contra a União Soviética. O Brasil ganhou por 2-0, formando com Gilmar, Dessordi, Bellini e Nilton Santos, Zito e Orlando, Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e Zagallo. Primeiro tempo, Brasil 1-0, gol de Vavá aos 2 minutos. Segundo tempo, Vavá marcou aos 31, o gol número 2 que definiu a partida. Pergunta de Luiz Noriega. Eu dirijo a pergunta ao Gilmar. O Brasil fez o gol contra a Rússia o primeiro aos 2 minutos da primeira etapa. Só voltou a marcar aos 31 do período complementar. Houve perigo, Gilmar, para a defensiva do Brasil? A Rússia chegou a pressionar durante todo esse tempo? Não, o problema que acontece não é que houvesse perigo por parte... E é feita a Vicente Fiola. O Gilmar declarou que o Garrincha era reserva do Joel na seleção de 58. Realmente o Garrincha era um reserva de Joel e Pelé era um reserva de Dida e de Mazzola? Ou você, por uma questão de opções, deixou Garrincha e Pelé fora do time e só entraram na terceira partida? Eu vou explicar. O Garrincha teve uma série de problemas desde o início que foi convocado. Em Poços de Caldas, ainda hoje estava observando o mapa dos treinos, ele não participou quase nenhum treinamento. Não sei, ele, além de ter uma distensão, tinha o problema das amígdalas que havia operado naquela semana. E essa distensão, o médico andou preservando, porque o Garrincha era um homem que só não entrava em campo com a perna quebrada. E foi mais uma medida de precaução. Como eu tinha um jogador forte, que estava muito em forma, o Joel não me preocupava. Mas o Garrincha entrou no momento certo, na hora certa, quando estava tinindo. E quanto à reserva de Dida e Pelé, os relatórios e tudo poderão dizer, o Pelé foi titular desde que foi convocado. No meu pensamento, dentro do meu esquema. O Pelé só não jogou, iniciou a Copa do Mundo, porque ele saiu contundido daqui. Tanto que havia até opinião do médico de que ele não poderia ser útil na Copa, o médico não podia dizer que a coisa ia longe. E até pensou-se em Almir. Quando eu disse, não tem problema não, nem que nós tivermos que disputar com 21, vamos tentar arriscar o Pelé. Porque, inclusive, no jogo da Rússia, ele foi dado apto sob condições. Quer dizer, ficou
a responsabilidade mais para mim do que acontecesse. Ele não sentia nada, falei com ele, e foi escalado. Mas o Pelé, desde o princípio, já estava dentro das minhas cogitações e não poderia ser de outra forma. Nas quartas de final, já uma partida valendo tudo ou nada, o Brasil, a 19 de junho, enfrentou, ainda em Göteborg, ao país de Gales. Brasil ganhou por 1-0 e formou com Gilmar, Dessordi, Bellini, Nilton Santos, Zito e Orlando, Garrincha, Didi, Mazzola, Pelé e Zagallo. No primeiro tempo, 0-0. No segundo tempo é que surgiu o gol do Brasil, marcado por Pelé aos 26 minutos. Pergunta de Paulo de Aquino. Nesta época, 58, a grande partida, a meu ver, foi essa partida contra o país de Gales. Pelé marcou um gol, Mazzola fez um gol também anulado por esse árbitro Friedrich da Alemanha. Eu pergunto a Fiola, essa Fiola, só para confirmar, teria sido realmente a partida mais importante, a mais difícil para o Brasil? E como você viu a anulação daquele gol do Mazzola? Sim, todas as partidas foram encaradas com muita seriedade e assim deve ser numa Copa do Mundo. Essa partida era decisiva porque todas elas praticamente são decisivas em se tratando depois nas quartas de finais, em que se perde, acabou a Copa. A seleção do Brasil era escalada sempre depois de um papo entre o Nilton Santos, o Didi, o Bellini e o Sr. Fiola. E eu não perguntaria isto ao Fiola, mas como é um depoimento para a história de todas as Copas do Mundo, eu pergunto a você. Os jogadores tinham alguma interferência na formação da equipe do Brasil? Não, que me conste não. Tanto isso é em verdade que eu agora citei o fato do Joel ser o titular e o Garrincha reserva. Nós não tínhamos conhecimento de nada. Apenas o Sr. Fiola, quando escalava a equipe, me parece que ele tinha, sim, a obrigação de, reunido com a comissão técnica, dar esclarecimentos sobre por que ele escalava aquele time. Isso eu acho muito normal, já que existe uma comissão, existe uma equipe de trabalho, eu acho que isso deve funcionar desta forma. Agora, os jogadores, em hipótese alguma, nunca tiveram interferência. Nós poderíamos trocar assim, num bate-papo mais informal, uma opinião com o técnico, isso é muito natural dentro de um plantel. Mas de nós influirmos na escalação de A ou B, eu pelo menos nunca fiz isso. Bellini pode dar o seu depoimento, porque o Bellini era o capitão da equipe do Brasil e o seu nome, vez por outra, é envolvido no assunto. E principalmente, você citou bem, eu fui envolvido. Mas vocês sabem, vocês jornalistas, e que lá estiveram, sabem de onde surgiu essa notícia. Por questão de ética, vocês não diriam, mas eu não tenho nada e, a bem da verdade, eu devo dizer. Essa notícia surgiu do Rio de Janeiro por dois amigos do Nilton e do Didi. Evidentemente, eles quiseram, com isso, promover os dois. Entende? Porque lá no Rio, eles, inclusive, não citaram meu nome. Depois, outros aí, querendo fazer essa fofoca, também me incluíram, mas não existiu nada disso. Nunca. O Sr. Fiola apenas tinha um sistema de trabalho, ele reunia a turma aos domingos de manhã e dava liberdade a todos de opinarem. Isso é que ele fazia. Mas daí a dizer que nós forçávamos a esse ou aquele jogador, é uma diferença muito grande. Daqui a pouco, o Vicente Fiola fala sobre a goleada contra a França e a Suécia na Copa de 58. Festival 40 anos da TV Cultura, volta já já. 51 anos depois, o campeonato de 58 ficou para sempre na memória do brasileiro, né?
apesar de naquele tempo as transmissões terem sido feitas só por rádio. Acompanhar a Copa pela TV mesmo foi só em 1970, e em preto e branco. As cores dos gramados surgiram na telinha mesmo só a partir da Copa de 74. Para se preparar para a transmissão do campeonato naquele ano, a TV Cultura entrevistou o técnico Vicente Fiola. E ele contou no programa Todas as Copas como foi a goleada contra a França e a Suécia, que deram o título ao Brasil, e o direito de colocar a primeira estrela na camisa. Continue com o Festival 40 anos da TV Cultura. No dia 24 de junho, o Brasil jogou a semifinal. Enfrentou a França, que vinha goleando quase todos seus adversários. Um grande ataque gosta do futebol e como o Brasil esperava essa taça depois do 16 de julho de 50, das tentativas anteriores e posteriores. Como é que você realmente se sentiu nesse dia em Estocolmo? Realmente é uma situação muito difícil, sabe, Orlando? Não, assim com palavras não pode descrever, entende? Porque naquele momento você pensa uma série de coisas. Eu pensava na situação aqui no Brasil, o que estaria acontecendo aqui no Brasil, o meu próprio pai, a minha família. Meu pai já tinha problema cardíaco. Então eu pensei, naquele momento eu pensava até nisso, entende? A situação que meu pai podia estar enfrentando naquele momento e fazendo um esforço tremendo para não chorar, entende? Porque realmente a emoção é muito grande, porque nós pensávamos, inclusive, nos anos que o Brasil vinha lutando, nos fracassos anteriores, e a gente saindo daqui desacreditado, e a gente chegar a uma final e vencer por 5-2, e receber aquele troféu das mãos do presidente da FIFA, realmente foi uma emoção muito grande. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. Taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba.